Nada Pessoal, com Antero Paes de Barros e Pedro Pinto de Oliveira. Olá, amigos e amigas internautas do pnbonline.com.br. Nós vamos entrevistar hoje, no programa Nada Pessoal, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Leonardo Campos. Ele é presidente da Ordem já há 2 mandatos. Dr. Leonardo foi também presidente da Caixa de Assistência dos Advogados por 2 mandatos. Foi também presidente da Comissão do Meio Ambiente por 2 mandatos. E foi também coordenador nacional, coordenador nacional do Colégio de Presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu vou pegar este último detalhe. Coordenação nacional do Colégio de Presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil. Tem uma série de ações feitas pelo governo Bolsonaro que são um atentado quase que diário à democracia brasileira. A Ordem já percebeu isso, a Ordem já se posicionou sobre isso. O regime democrático no Brasil, na opinião da Ordem, está ou não sob risco, se depender da vontade do Bolsonaro. Um prazer tê-lo conosco, e conosco estará o jornalista Pedro Pinto de Oliveira. Olá, Antero. Olá, Pedro Pinto. Um prazer estar aí com 2 ícones da comunicação mato-grossense e, por que não dizer, nacional, referência no jornalismo, e Antero ainda colega de profissão, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Para mim é um prazer conterrâneo, poconiano, estar aqui nesse programa Nada Pessoal, um programa que leva informação de qualidade a todos os internautas mato-grossenses, brasileiros, e a internet nos possibilita extrapolar todas as fronteiras e levar a comunicação e informação para todo mundo. Infelizmente, hoje até ouvia um comentário seu, inclusive no rádio, o problema das fake news, das mentiras, que são espalhadas, e infelizmente tem o lado bom, como todo o ambiente da sociedade civil, mas também tem o ônus e o bônus. Tem o bônus que nós precisamos aí conviver com uma eterna vigilância no ambiente virtual. E hoje o ambiente virtual, a pandemia nos trouxe para esse ambiente, passando, números indicam, pesquisa indica, mas nem precisava das pesquisas, dos dados científicos, que hoje a população brasileira passa a grande parte do seu tempo no ambiente virtual. Isso engloba aí toda uma estrutura, inclusive de internet e etc. Mas o ambiente virtual passou a ser o grande ambiente de convívio de todos nós, e ele precisa ter, inclusive, o seu regramento próprio. Mas isso é assunto para o nosso bate-papo. Antero, talvez a Ordem, principalmente o nosso presidente nacional, seja taxado muitas vezes, equivocadamente, de comunista, de petista, pelos enfrentamentos que faz com o governo federal. E quando isso não é verdade. Hoje a Ordem é talvez a instituição única na República que consegue fazer os enfrentamentos a nível do Supremo Tribunal Federal, com muitas vezes as atrocidades cometidas ou os abusos cometidos pelo chefe do Executivo, pelo nosso chefe da União. Então hoje nós temos aí quase uma centena, salvo engano, a última conta que fizemos era 94 ou 98, demandas no Supremo Tribunal Federal, onde a Ordem questiona atos do Poder Executivo Federal. Desde portaria, decreto, lei. Por exemplo, hoje, se nós temos uma vacinação no Brasil, ela foi graças à OAB, que foi ao Supremo, naquela briga que estava da Anvisa, com os testes, com os laboratórios e etc, etc. A Ordem foi até o Supremo e conseguiu, no bojo de uma ação cuja relatoria do ministro Lewandowski, que determinou a União que implementasse o Plano de Imunização Nacional, o PNI. Então, se não fosse a Ordem dos Advogados do Brasil, nós não teríamos esse plano. Nós não teríamos ainda que a vacinação, não nos patamares desejados, mas esse é apenas um exemplo. E aí nós tivemos uma centena de outros exemplos, onde a Ordem busca quase que rotineiramente. Reafirmo, o mandato do presidente nacional começou em 2019, fevereiro de 2019. Então, nós estamos em 2021. Esta já fomos quase 100 ações distribuídas para a Ordem no Supremo, pela Ordem no Supremo Tribunal Federal. A Ordem propôs o impeachment ou não? Não, ainda não. Não propusemos o impeachment. Porque faltam motivos? Não. O processo de... O que se deu isso internamente, como que funciona isso internamente na OAB Mato Grosso? Primeiro, deixar muito claro que a Ordem não tem partido político. Nós não somos
esquerda nem direita, nós não somos oposição, nós não somos situação. Nós somos a defesa intransigente da Constituição e a voz constitucional do cidadão. Então, o que fleta contra a Constituição, cabe a ação firme, pulso firme da Ordem dos Advogados do Brasil. Aquilo que não atenta contra a Constituição tem o nosso apoio. E nesse momento de crise, sem entrar no mérito do conceito constitucional, é a Constituição que é o nosso grande porto-farol. Repito, sem entrar no meio se a Constituição está ou não defasada, se a Constituição precisa ou não de reforma, precisa ou não de uma nova Constituinte. Mas o que tem para hoje é a Constituição Federal de 88 e nos momentos de crise, o que a sociedade busca? As estruturas das instituições sérias, como a Ordem de Advogados do Brasil, como as federações, enfim, CNBB e etc. E qual é a grande bússola? A grande bússola são os direitos que estão elencados e estampados na Constituição. Respondendo a sua pergunta do processo de impeachment, diante de todo o cenário que se discute no Brasil desde a gestão da pandemia, repetindo, nós não somos direita, de esquerda, nem oposição à situação. Nós temos a Constituição como nosso porto-farol. Constitui-se uma comissão de juristas para analisar toda a atuação dos governantes. E essa comissão de juristas aponta uma série de procedimentos que podem configurar crime de responsabilidade e também crime na esfera criminal, penal, do presidente da República, e ela sugere que há elementos para a proposição do impeachment. A comissão de juristas. Esse parecer, o presidente Felipe Santa Cruz deve encaminhar à Comissão de Direito Constitucional e às seccionais para que façam os respectivos debates para com as suas bases e depois devolve ao Conselho Federal, que leva ao plenário. Então, hoje nós não temos sequer no bojo da OAB um processo de impeachment instaurado, nem que visa estudos nesse sentido. Tem um parecer da Comissão de Juristas, que é composta por Aires Brito, Cacai, uma série de advogados renomados no Brasil e reconhecidos no Brasil, novos e mais experientes. O presidente da comissão é o ex-ministro Aires Brito. Agora, presidente, com relação ao espírito do tempo do advogado, especialmente do advogado de Mato Grosso. O senhor falou em termos institucionais, da OAB, a OAB de Mato Grosso, no sentido dessas ações no Supremo Tribunal, nos tribunais superiores. Esse espírito de defesa intransigente da Constituição, o senhor encontra na maioria dos seus colegas advogados de Mato Grosso? E aqueles que não têm esse espírito, qual é o argumento que o senhor ouve no seu cotidiano como presidente da OAB, ao contrário dessa ideia que o senhor está falando? Pedro, excelente pergunta. Eu sempre uso essa frase, eu vou dizer qual é mais para frente, nos eventos que tenho a oportunidade de dizer, nas solenidades, principalmente nas entregas de carteiras para os jovens advogados, etc. Mas antes de dizer essa frase, que é da minha autoria, eu vou dizer uma outra que é de um grande advogado brasileiro, que ele diz o seguinte: o advogado ou a advogada que não defende a liberdade, a democracia e ampla defesa e contraditório está na profissão errada. Pode devolver a sua carteira e fazer concurso para promotor ou delegado. A advocacia... Por quê? O promotor não defende isso, não? E nem o promotor não tem um compromisso no aspecto da ampla defesa do contraditório. Eles têm um compromisso com a acusação. Quando eu digo devolve sua carteira e seja promotor, não que não defende a democracia, a liberdade, mas eles defendem, por natureza, a função do promotor no processo penal é acusar. Ele sempre é acusação. E hoje nós vemos aí o Ministério Público, com todo respeito à essencialidade do Ministério Público, preocupado com o resultado. Ainda que, para chegar ao resultado que ele pretende da condenação, ele tem que atropelar a rito processual. E a Lava Jato é um exemplo claro disso que nós acabamos de ver aí. E os delegados? O senhor também incluiu o delegado. Incluiu o delegado. O delegado tem por vocação, e aí não há nenhuma crítica, o investigar para prender, o investigar para deter. E também nós vemos aí quantos inúmeros de inquéritos são... Mas dentro dos aspectos democráticos. Dentro do aspecto democrático. Mas o que eu digo, a vocação. Eu estou a dizer, a sua pergunta inicia com um posicionamento, muitas vezes de advogados, contrário ao que estabelece a Constituição. Nesse enfoque eu estou te dizendo, olha, o advogado que não tem um compromisso com a liberdade, com a democracia, ampla defesa e contraditório, ele não serve para ser advogado. Ele está na profissão errada, ele serve para exercer a função de acusador. Nós temos o compromisso com ampla defesa e contraditório. Não se comete um crime sob o manto de investigar outro. Então eu não posso, para tentar incriminar o Pedro Pinto no bojo de uma investigação,
patrolar o Código de Processo Penal, patrolar o Código Penal, cometer crimes, por exemplo, como nós vivemos aqui, a Antero acompanhou na Grampolândia. Como nós tivemos aí inúmeras operações. Elas iniciavam eivadas de vício, porque havia quebra de sigilo, havia escutas telefônicas sem autorização judicial, depois que havia elementos do crime que se buscava o judiciário para cobrir a interceptação telefônica que já tinha sido feito as escutas. Ora, eu tenho que anular essa operação. Aí o advogado que não tem esse compromisso, e aí que eu digo, de concordar com a anulação da operação e não com o resultado dela, não está na profissão correta. Tá, mas aí, E a aí sua tem um frase, parênteses. falta a sua frase. Aí a minha frase cabe à OAB defender a sociedade ainda que dela mesma. E por que eu explico? A sociedade, esta sociedade que nós vivemos, intolerante à impunidade que reinou nesse país, eu vou dizer que reinou porque nós vimos muitos executivos, colarinhos brancos, que foram presos, mas estavam intolerantes à impunidade que reinava aqui no Brasil. Estou classificando do ponto de vista para cima, no sentido, no quesito de responsabilização. Ele aceitou, essa sociedade intolerante, a passar por cima e abdicar de direitos constitucionais consagrados, cláusulas pétreas, conquistados por ela na Constituição de 88, a troco da vida de muitos brasileiros, principalmente de advogados. Principalmente de muitos advogados que morreram nos porões da ditadura. Então, por exemplo, flertamos aqui, você falou de democracia, nós flertamos aqui com a extensão do HC. Lembra com a extensão do HC agora, nas medidas antes de combate à corrupção? É o Instituto da Liberdade do povo brasileiro. Foi proposta pelos procuradores. Pelos procuradores. Nós flertamos aqui com a validação de provas ilícitas. Ora, se são ilícitas, são imprestáveis para o processo. Porque os procuradores da Lava Jato queriam, mesmo que ilícitas, mas se atingisse a finalidade de descobrir e combater a corrupção, deveriam ser validadas. Se de boa fé, ainda usava a palavra, existe ato ilícito cometido de boa fé? Existe. Por exemplo, vamos entrar nessa discussão. Sabidamente? Não, vamos entrar nessa discussão. Vamos entrar nessa discussão para dizer o seguinte. Deixa eu só fechar meu raciocínio, da minha frase. Cabe ao OAB defender a sociedade ainda que dela mesma. Aí nós dissemos, não, nós somos contrários à corrupção, é bandeira primeira da ordem, mas respeitar o devido processo legal. Respeitar a ampla defesa e contraditório. Não se comete um crime para outro. Então, nós temos que combater esse tipo de dita 10 medidas salvadoras a contrário senso do que a sociedade pregava. Porque a sociedade aplaudia. Lembra o Super Moro? Os bonecos do super-homem, do Moro? A exaltação aos Deltano da Lagnol da vida? E hoje está aí. O que a ordem sempre combateu não foi a Lava Jato. Foi os métodos utilizados que patrolavam os direitos constitucionais e a Constituição. E aí precisou nós, e várias vezes, Antero, eu, na condição de coordenador do colégio, em viagens pelo Brasil, na condição de coordenador, fui taxado ao descer no aeroporto de comunista. De contrário à Lava Jato, um presidente da OAB, e olha que eu sou de Mato Grosso, um estado pequeno, mas quando desci em determinados estados, olha lá, mais um contra a Lava Jato. E foi vaiado em aeroporto. Mas nós estávamos a defender a sociedade ainda que dela mesma, de dizer para ela que esses direitos e garantias individuais são inalienáveis, que ela, a sociedade, não tem o direito de abrir mão desses direitos. Mas aí é o seguinte, o direito é bonito por causa exatamente dessas posições. Porque qual que é o maior princípio do direito penal brasileiro? A busca da verdade real. Estou falando aqui de principiologia, né? Quer dizer, nós temos que buscar a verdade real. É ou não verdade real que houve um assalto a este poder, ao Brasil? É ou não é verdade real que houve um assalto à Petrobras? É ou não é uma verdade real que afanaram os cofres públicos? É ou não é verdade real que raparam os cofres da União? E assim, como é que o Moro é suspeito? O Super Moro e tal? O Moro é suspeito, E por que não declarou o TRF4 suspeito? O TRF4 julga o mesmo processo que o Moro julgou e aumenta a pena do Lula. Mas o TRF4 não é suspeito. O STJ também condena o Lula e o STJ não é suspeito. Quer dizer, suspeito é só o Moro. E com base em quê? Vamos ser sinceros. Eles fundamentaram
argumentativamente, eu acompanhei a sessão do Supremo Tribunal Federal, mas eles não colocaram na fundamentação do voto as provas ilícitas, mas se basearam nas provas ilícitas que condenaram para condenar o Moro. O que é que tem contra o Moro se tirar aquelas conversas da Lava Jato? Se tirar essas provas ilícitas, o que é que tem contra o Moro? Essas questões que a sociedade vai cobrar. Cobra. Dos criminalistas, dos advogados, da sociedade geral e do Poder Judiciário. Porque a gente fica pensando assim, quando que um juiz vai ter coragem agora de canetar um cidadão importante? Um cidadão da importância do Lula. Quem é que vai ter coragem de condenar um cidadão dessa importância? Eu queria que o senhor analisasse esses fatos que o senhor trouxe e essas argumentações que eu estou trazendo. Obrigado pela pergunta, muito importante, e me deixa esclarecer ainda mais o ponto de vista. Repito, é bandeira primeira da ordem do combate à corrupção. Foram nós que fizemos, nós, OAB, Governo Federal, Conselho Federal, vários apontamentos da lei anticorrupção para que não torná-la inconstitucional. Nós fizemos o estudo, mas existe, dentro do princípio da verdade real, para se atingir a verdade real, normas processuais que devem ser seguidas, porque são garantias de se viver no Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito brasileiro, quanto vigeira essa Constituição, ele é calcado em dois fundamentais, mais importantes princípios: ampla defesa e contraditório. Ao se patrolar qualquer um desses princípios, o processo é nulo, não importa se a verdade real foi atingida. É inegável o saque, eles devem ser punidos. E devem ser punidos no rigor da lei, respeitado o devido processo legal. Não será nunca mais. Mas aí nós precisamos mudar a lei. Nós precisamos alterar a lei, mantendo as garantias processuais. É igual você falar, por exemplo, Pedro Pinto de Antero como advogado. O processo brasileiro é moroso, não é moroso? Aí você fala assim, vamos acabar com os recursos. Ora, você está atingindo diretamente a ampla defesa e contraditório. Melhora-se a eficiência, coloca mais juiz, investe em tecnologia, torna o processo mais célere e não restringe o direito de defesa. Não é um recurso, nós advogados temos prazo para tudo. Nós advogados temos 5 dias para embargar, 8 dias para recorrer, 15 dias para recorrer, dependendo dos prazos processuais. Nós não temos prazo nenhum maior que 15 dias. Nenhum. Úteis, nenhum. E o processo penal nem é dias úteis. Quem tem prazos infindáveis, em dobro é o Ministério Público, é a Fazenda Pública, quem não tem prazo para decidir é o juiz. E aí, quando se quer dar celeridade processual, quer atacar o direito da defesa, estrutura-se o Poder Judiciário. Arcaico. Agora que nós entramos no Poder Judiciário, experimentando avanços que viriam numa década, a pandemia antecipou esses avanços, na minha visão, para 2 anos, 2020, 2021. Ninguém nega o saque, mas entre condenar entre um inocente preso e um culpado solto, eu prefiro o culpado solto do que um inocente preso. E aí o processo que vai dizer. Mas o problema é que não tinha inocente preso. O problema é que o Moro era juiz, era delegado, era promotor, era ele quem ditava a forma até as perguntas que o Ministério Público Federal ia fazer, era ele que escolhia qual era o procurador da República que iria na audiência. Uma promiscuidade. Se houvesse uma conversa dessa, afirmo para vocês aqui, entre advogado e juiz, o advogado estava preso, acusado de corrupção. Estava preso. Se houvesse a mesma relação promíscua, Moro e Dallagnol, de um advogado com Dallagnol ou com o Moro. O advogado estava preso e caçado na OAB, tenho certeza disso. É só para a gente virar essa página, e sem querer fazer a defesa do Moro, o Moro é um juiz que foi ex-juiz concursado. Ele ascendeu à magistratura concursado. Os que o condenaram são ministros, da sua grande maioria, indicados por quem foi beneficiado pela condenação. Aí o Moro que é o culpado. Aí o Moro que é o suspeito. Agora, vamos continuar com magistrados, com direitos constitucionais e com OAB, mas trazendo aqui de novo para o contexto de Mato Grosso. Eu quero que o senhor volte a comentar sobre a Grampolândia, mas a partir de um comentário, doutor Leonardo. Assim, qual foi a importância do desembargador Lando Perry nesse processo?
Eu queria que o senhor comentasse a partir da atuação do doutor Orlando Perry. Essa foi uma atuação determinante para que se avançasse nas investigações e para que a sociedade mato-grossense pudesse saber mais com relação a esses meandros políticos e de poder que envolvem a Grampolândia? Eu diria, Pedro Pinto, que nós, sem puxar qualquer tipo de brasa para minha sardinha, a Grampolândia estruturou em 3 pilares. Mauro Zac, Ordem dos Advogados do Brasil e Orlando de Almeida Perry. E, obviamente, que Orlando de Almeida Perry, o condutor, o relator dos processos, foi... Não foi porque é perfil do desembargador Orlando. Agiu com destemor, com coragem, com independência e imparcialidade. Mas, acima de tudo, com independência. Aquilo sem medo de errar, porque foi Ordem dos Advogados do Brasil, responsável por 6 notícias crimes nos tribunais. Foram nós que fizemos notícia crime. A Antero acompanhou passo a passo, até porque teve seu sigilo indevidamente violado, covardemente, criminosamente violado. 6 notícias crime. E diferente do Ministério Público, diferente do Ministério que não puniu até hoje nenhum promotor, apenas denunciou um por vazamento de informações. Denunciou um promotor apenas. Não há nenhuma penalidade. Militar já foi condenado, Tribunal do Júri Militar já houve o julgamento, mas se não fosse o desembargador Orlando com a coragem e recebeu ameaças, inclusive, militares foram presos tentando gravar o desembargador para cavar uma suspeição. Vocês se lembram desse fato? Então foi um magistrado corajoso. Se não fosse o desembargador Orlando, nós não teríamos avançado nem 1 milímetro na Grampolândia. Mas eu quero saber o seguinte, por que é que a situação até hoje está parada? Porque a delegada fala que é o Ministério Público que atrasa o processo. E o Ministério Público fala que não oferece a denúncia porque a delegada não concluiu o inquérito. Onde que está parado isso? A OAB tem acompanhado isso? Confesso para você que nós precisamos retomar a energia que nós imprimimos há tempos atrás. Ficamos esperando aguardar todo esse inquérito, veio a pandemia, são informações complexas, é uma investigação complexa, uma investigação que envolve aí vultuosos números de telefones grampeados e claro que está parada na burocracia estatal e na falta de pessoal qualificado, na própria essa burocracia que envolve acúmulo de serviços. E eu vou, até aproveitando esta oportunidade, novamente pedir uma agenda com a delegada Ana Cristina Feldman para a gente fazer um levantamento. A OAB vai retomar, então, a posição que precisa, né? A sociedade precisa, está ávida. Todos nós estamos ávidos por respostas. Houveram, enquanto Orlando esteve à frente da relatoria dos processos, respostas mais sérias e hoje nós temos a impressão que caiu no esquecimento. E nós não podemos deixar cair no esquecimento. Vou pedir que anote para a gente, para que a gente possa organizar uma reunião com a Ana Cristina Feldman. Bom, então, a partir do programa, nós temos um fato aqui, que será o pedido de audiência do presidente do OAB junto à delegada para ver por que parou. Voltamos aqui, o senhor falou num tripé, falou em 3 elementos que sustentaram a investigação da Grampolândia, a instituição OAB, o desembargador Orlando Perry, com o seu costumeiro perfil firme e corajoso, e o procurador, o promotor Mauro Zac. Onde é que entra o trabalho do promotor Mauro Zac nessa investigação? O Mauro foi o nascedouro do desvendado da operação. O primeiro fio, a ponta do fio do novelo que se puxou foi a partir daquela denúncia do Mauro, da questão até da fraude do protocolo. Não sei se vocês se lembram. Foi quando o Mauro descobre, por ser secretário de Segurança Pública, portanto, ter a Polícia Militar vinculado à sua pasta de atuação, mesmo o chefe sendo governador, a Polícia Militar tem uma atuação, e o Mauro descobre naquele bojo que interceptações telefônicas poderiam estar ocorrendo. Chama o comandante-geral da PM, cobra explicações do comandante-geral, o comandante nega o fato e depois começam a aparecer denúncias a nível de secretaria. Foi quando, então, ele procura o governador, segundo os relatos dele, e repito que são públicos, e externa isso ao governador. O governador pede, põe no papel. Ele protocola, ele chama novamente a PM, pede que cesse imediatamente, indaga e questiona se isso é verídico,
Chegam mais elementos e ele faz o protocolo para o governador alertando que poderia haver um esquema criminoso de interceptação telefônica. Aí que surge a denúncia da fraude do protocolo, ou seja, o denunciante, Mauro Zac, à época, virou depois denunciado, que ele foi acusado pelo governador, hoje absolvido, inquérito arquivado. Ficou comprovado que quem fraudou o protocolo foi o governo. Né? Exatamente. Então ali nasce as denúncias e o Mauro Zac, atacado pela estrutura governamental, se mantém firme e forte, inclusive com o apoio da ordem. Inclusive com o apoio da OAB. No histórico da política de Mato Grosso, dos tempos do Parabellum, de liquidar os adversários à bala, o senhor diria que nos tempos recentes da política, esse foi o maior atentado ao Estado democrático de direito, à escuta de adversários? E até, inclusive, tendo, por enquanto, essa suspeição com elementos do Ministério Público também? E qual que é hoje a opinião ética que tem a OAB sobre o hoje advogado Pedro Taques? Olha, eu disse isso várias vezes, inclusive para o Antero. Acho que uma vez você estava em Portugal ainda, né? Estava morando fora do Brasil, nós tivemos a oportunidade de ser entrevistado por você em conjunto com o Antero. Disse que esse foi o maior escândalo da história recente de Mato Grosso. O maior ataque à democracia foi perpetrado aqui num esquema organizado, criminoso de escuta telefônica. E aí, respondendo óbvio, a sua pergunta do análise, o ex-governador Pedro Taques, hoje é advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, e dentro da documentação, a análise nossa é técnica, ela não é política, objetiva, portanto, dentro da documentação apresentada, ele preencheu todos os requisitos que lhe permitia ser inscrito nos quadros da OAB e a sua inscrição por óbito foi deferida. Mas eticamente, esses atos da Grampolândia já foram repudiados pela ordem, né? Quando se faz o advogado, todo e qualquer advogado pretende se inscrever nos quadros da ordem, ele apresenta uma série de requisitos, inclusive certidões. O Pedro Taques, objetivamente, preencheu todos esses requisitos. A partir de agora, por exemplo, se houver uma condenação dele ou qualquer outro advogado, e essa condenação for comunicada à ordem, a ordem averigua se aquela condenação e os efeitos delas são aptos a tornar um advogado inidôneo. Tornando inidôneo, ele pode perder a carteira, porque um dos requisitos é ser idôneo moralmente para exercer a advocacia. Tá, eu vou levantar um tema agora que não é um tema meu, é um tema de um deputado bolsonarista, o deputado José Medeiros, de Mato Grosso, que defende o fim do exame da ordem. A Ordem Nacional, a Ordem de Mato Grosso, já teve uma posição sobre essa argumentação do deputado José Medeiros? Várias vezes. Que é exatamente o que ele quer. Vários. Inclusive, nós tivemos aí inúmeros embates pelas redes sociais, pela imprensa, e eu decidi que não vou mais entrar nesse cinema. O Medeiros, eu já tive a oportunidade, com todo o respeito que tenho, vitrola de um disco só, ou disco de uma música só. Ele bate continência, na verdade, para o desejo do chefe. Ele bate continência para o Bolsonaro nesse tema. Então ele está cumprindo ordem. Por quê? Porque o Bolsonaro, antes de ser presidente, era deputado federal pelo Rio de Janeiro. E uma das propostas de campanha dele deputado para a eleição no parlamento estava no Santinho, nas propostas de campanha, fim do exame de ordem. Nós temos no país 5 milhões de bacharéis. No Rio de Janeiro, algo em torno de 2 milhões. São 2 milhões de eleitores. Então a proposta do Medeiros nada mais é do que bater continência para o seu chefe. E o Medeiros vai na contramão da história. Do que a sociedade quer. Hoje nós estamos a falar da instituição dos seus exames de proficiência para o exercício profissional em todas as profissões. Era isso que é a função do Medeiros, defender o exame de ordem na medicina, o exame de ordem na odontologia, em todas as profissões, porque o exame de ordem é garantia da sociedade de ter um profissional minimamente qualificado à sua disposição. Mas para fazer isso, para travar essa discussão, repito, com todo respeito, eu não posso travá-la na profundidade de um pires. Eu preciso travá-la com pessoas que tenham a capacidade de compreender e não que trabalhem em causa própria. E quando eu digo isso, porque para discutir exame de ordem, eu preciso discutir qualidade do ensino jurídico. Para discutir qualidade do ensino jurídico, eu preciso debater o MEC. Você não está falando de trabalhar em causa própria porque ele é bacharel. Ele não é bacharel, né? Não, não sei se ele... Acho que ele é bacharel, mas não estou me referir a ele. Aos milhões de eleitores. De eleitores, tu me referia a isso, não a caso pessoal. Causa própria no sentido de buscar voto de bacharel. Eu preciso desse MEC. O MEC hoje é um verdadeiro balcão de negócio, leva o estudo apenas como mercantilista.
O parecer da OAB não é vinculativo, é apenas opinativo, e quando nós defendemos a moratória do deferimento dos custos jurídicos, no Brasil, não sei se vocês sabem, tem 51% do número de faculdades do mundo. Somado a todo mundo, o Brasil tem 51%. 51%. E aprovou agora mais de 100 mil vagas de bacharéis. E nós estamos falando de um curso online. Nós estamos falando da qualidade do ensino jurídico, é meramente mercantil. Cada cidade uma faculdade, cada bairro uma faculdade, despejando profissionais do mercado, que faz ter aí uns 100 números, hoje o número 5 milhões de bacharéis. E quando eu digo discutir o exame de ordem, não com a profundidade de um Pires, porque eu preciso discutir a qualidade do ensino jurídico, aí eu mexo o interesse dos donos das faculdades. Depois, eu preciso discutir outra grande falácia e mentira de que a ordem é interesse meramente financeiro no exame, porque o exame é pago, é cobrado. E é mentira, porque o exame de ordem hoje... Não, se todos os bacharéis fossem para a ordem, era muito mais dinheiro para a ordem. Não preciso responder. Esse argumento... Nós temos hoje, Pedro Pinto e Antero, 1.300.000 advogados inscritos, que pagam suas anuidades, que é esse dinheiro que mantém a ordem dos advogados do Brasil. Se eu acabo com o exame de ordem, eu tenho um potencial de 5 milhões de inscritos, eu me torno a entidade mais poderosa do mundo financeiramente. Mais poderosa. Hoje, quem mais arrecada, eu acho que é o CREA. Confeia, porque eles pagam, além da anuidade, a ART. Cada obra que você faz, você recolhe uma ART, então financeiramente a arrecadação deles é maior que a da OAB. Imagina 5 milhões de aptos a se inscreverem na ordem. A receita da nossa instituição é para onde? Mas não, nós temos um compromisso com a sociedade. E mesmo perdendo dinheiro, nós não analisamos sobre o viés financeiro e econômico. Nós analisamos sobre o viés técnico. E acaba sendo, portanto, o exame de ordem um filtro indiretamente para melhorar a qualidade do ensino jurídico. Doutor Leonardo, nada pessoal, é parte do programa. A gente quer conversar com o senhor aqui ainda sobre o episódio da briga com a sua esposa, o pedido da Comissão Nacional da Mulher Advogado, fez um parecer solicitando um procedimento disciplinar de exclusão por inidoneidade imediata e suspensão preventiva do exercício profissional. Como é que está essa situação? O que houve? Qual é ainda a reverberação por agora? Outro fato novo. Eu disse inúmeras vezes que eu não trataria esse assunto pessoal, não por mim, porque enquanto presidente da ordem a minha vida é pública, eu não tenho nenhum receio de tratar nesse assunto, mas para preservar, propriamente dito, a minha ex-mulher, que é minha sócia do escritório, meu filho, eu não trataria desse assunto em hipótese alguma na imprensa. Eu não levaria esse assunto para a imprensa. Acho que confiava na justiça, confiava nos julgamentos do processo da OAB. E, quando eu disse, eu trago um fato novo, é a primeira vez que toco nesse assunto. Não estava preparado para... Não imaginava que essa pergunta vinha à tona, porque para mim, eu encerrei o assunto. Mas trago aí, e vou divulgar em momento e tempo oportuno. Já fui devidamente absolvido na esfera criminal. Não é absolvido por falta de provas. Absolvido pela não ocorrência do fato no processo penal. O Ministério Público sequer recorreu, a promotora da Vara de Violência de Combate à Mulher. Não houve recurso do Ministério Público e no sistema OAB a representação que eu pedi, eu não fui representado, eu pedi a instauração do processo, agora no último início de março, foi arquivada liminarmente por falta de indícios de sequer infração ética ou de inidoneidade. Então, esse fato ninguém sabe, que resolvi tratar diferente da denúncia, a minha absolvição, que já causou muito sofrimento à minha família, a mim, a todos que me circundam e conhecem a minha biografia, que eu não trataria mais desse tema na imprensa, mas diante da sua pergunta, trago aqui em primeira mão. Ninguém sabe desse fato, obviamente só a minha família, minha mãe, claro, mas publicamente é a primeira vez que revelo essa situação. Presidente, então vamos virar a página e vamos tratar de eleição na OAB. Opa! Este ano teremos eleição na Ordem dos Advogados do Brasil e vamos ter novidade nesta eleição, né? Primeiro, que tem muita gente especulando se a eleição pode ser por internet ou se ela se verificará presencialmente. E a outra questão, a questão das cotas raciais. É uma eleição que vai nos impor, assim como a eleição municipal na pandemia impôs desafios, a ordem também, a nossa eleição vai impor. Porque nós esperávamos virar a página da pandemia no final do ano passado, quando tudo acabou. Aí esperávamos um fórum aberto, o Poder Judiciário com atendimento presencial,
Vem aí Natal, Ano Novo, Carnaval e bum, explode os índices todos de novo. Hoje nós temos aí Poder Judiciário fechado, os decretos que impôs quarentena, agora que começa a ceder novamente, que começamos a retomar. Mas é fato que o Poder Judiciário está fechado, está com as portas fechadas. O que vai nos fazer levar também, fiz esse introito, vamos dizer assim, para dizer que as nossas eleições também nos imporão adversidades e dificuldades para a realização. Mas ela é, em regra, presencial, ou seja, como de costume, o voto eletrônico, não eletrônica, mas voto presencial. Nós abrimos num convênio com o TSE, numa parceria com o TSE, um projeto piloto, salvo engano, em 8 ou 10 seccionais que tentarão realizar o voto online. Principalmente no DF. O voto como é na eleição, né? Hã? O voto como é na eleição, na urna eletrônica, é isso? Não, voto online. Do seu escritório você vai votar. Ah, sim, do escritório. A eleição hoje, que vai se dar em novembro, na maioria dos estados, obrigatoriamente, voto presencial. Você vai lá na UAB e no local de votação e vota na urna eletrônica. Porém, temos um projeto piloto em 8 estados, mas capitaneado pelo DF, para estudo e realização das eleições de forma online, de você votar da sua casa, do seu escritório, do seu celular. Esse é um projeto piloto, a eleição vai se dar dessa forma. A partir desse projeto piloto, nós faremos a nossa avaliação de como foi o projeto piloto para, a partir do que teremos nesses estados, decidir se implementaremos ou não o voto online. Mas hoje é presencial. Quantas chapas concorrem ao seu lugar, ao cargo de presidente da OAB? E você concorre aqui? É muito relativo. Depois da sua pergunta, eu respondo a sua. Tem a da cota também. Na eleição de 2015, que foi eleito em 2015, assumi em 2016, nós tivemos uma eleição de 5 chapas disputando. Na eleição de 2018, que foi a nossa reeleição, nós tivemos, de forma inédita, na história da OAB Mato Grosso, que vai completar 90 anos, uma eleição de chapa única. Nessa eleição, que se dará agora, em 2021, nós não temos como prever quantas chapas irão se inscrever. A eleição não está no nosso radar, de quem está na gestão. O nosso radar, neste momento, é efetivamente cumprir os compromissos que firmamos com a advocacia em 2018. Nosso compromisso é até 31 de dezembro. Trataremos da eleição no momento certo, a eleição é só em novembro. Nós temos aí uma classe extremamente em dificuldade diante do fechamento das portas do Poder Judiciário. Nós temos uma classe que passa por necessidade diante da diminuição do fluxo de processos, ocasionada pela pandemia, ocasionada pela crise econômica, o empresário limitado na sua receita deixa de litigar. Nós temos aí uma classe extremamente comprometida diante do absurdo valores das custas judiciais que passaram a vigorar em 1º de janeiro de 2021, a Lei 11.077 de 2020. Então, hoje nossa preocupação é atender a advocacia e cumprir o seu compromisso. A novidade para essa eleição, então a eleição não está no nosso radar neste momento. Vamos discutir a eleição no momento certo e a situação terá, e graças a Deus, nós temos aí uma pluralidade de nomes que nos possibilitam levar à advocacia excelentes nomes para disputar o cargo de presidente e formar a chapa. Inclusive o meu, que disse que não está no meu radar discutir ainda. Uns cobram um 3º mandato, mas não está no meu radar. Ponto. A novidade, nós temos a paridade. Hoje, até a eleição passada, 2018, as chapas obrigatoriamente precisavam ser compostas por 30% de advogadas, no mínimo, de cada gênero. Mas, em regra, a chapa é 70% de homens e 30% de mulheres. Em regra, que eu digo, nos costumes. Agora nós teremos a paridade, 50% de cada gênero. Então, 50% de advogados, 50% de advogadas. Incluídos aí 30% de negros ou pardos, que são as cotas raciais que vigerão para a eleição agora de novembro. Presidente Leonardo Campos, muito obrigado pela sua entrevista. Eu quero pedir licença, inclusive, ao Pedro Pinto e ao telespectador, para encerrar essa entrevista como advogado, dizendo aqui do nosso reconhecimento pessoal dos 2 extraordinários mandatos que o senhor fez e faz à frente da Ordem dos Advogados do Brasil. E também, né, tendo que dar a mão ao palmatório, o Pedro Pinto não vai gostar, porque é vascaíno. Ao sucesso outro do Flamengo. patamar, Botafoguense. Pedro Pinto, você é vascaíno? Eu e o doutor Mauro Zac. É o que há de melhor na mesa. Por isso que a Grampolândia andou. Olha só. Pedro Pinto. Onde surgiu a Grampolândia? Onde surgiu a Grampolândia? Com a força do Vasco. João Pedro. O pai dele é vascaíno. Camisa do Vasco. Minha família toda, a maioria é flamenguista.
Mas nunca influenciamos o João Pedro. Eu sou padrinho dele, Leandro, padrinho de Crisma. O João Pedro chegou para nós. Eu não aguento mais, eu quero mudar para o Flamengo. Eu não aguento mais ser zoado. Mudou do Vasco para o Flamengo e agora no último título do Palmeiras, contra o Palmeiras, estava ajoelhado comigo. Siga o exemplo do jovem PP. Venha que você cabe, eu abono sua ficha aqui. Não cabe. Tá bom, Ser vascaíno é opinião. Até a semana que vem com Nada Pessoal. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, Nada Pessoal. Pedro Pinto, Antero, prazer em estar com vocês aqui. Nada Pessoal. Com Antero Paz de Barros e Pedro Pinto de Oliveira.